Ok, pessoal, então nós vamos fazer uma revisão sobre raiz quadrada de natural, raiz quadrada de decimal, raiz quadrada de fração. Então, para a ideia de raiz quadrada de 9, nós pensamos, raiz quadrada de 9 seria um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9. No caso, a gente lembra, né? Espero que todo mundo lembre que 3 vezes 3 dá 9. Então, a raiz quadrada de 9 seria 3. Pensa, raiz quadrada de 9 qual é o número? Tu não parte do 9, tu pensa qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9. Antigamente, uma ideia que se tinha da raiz quadrada é o seguinte, nós temos um quadrado aqui formado por 9 quadradinhos, certo? Então, se eu fiz esse quadrado formado por 9 quadradinhos, então o pessoal fazia o problema, o pessoal escrevia assim, radix quadratum 9 equalis radix, na verdade a gente traduz, né, como raiz, a tradução literal seria lado. O lado do quadrado 9, esse quadrado formado por 9, quanto é que o lado dele é igual a quanto? O lado dele é igual a 3. O pessoal costumava antigamente escrever, muitas vezes o problema era escrito, várias palavras, só que alguém teve a ideia depois, um matemático, a usar duas linhas paralelas para representar o equalis, e o pessoal passou a escrever radix quadratum 9 equalis, faziam duas linhas paralelas, essa aqui não ficou muito paralela, né? Fazer o quê? Equalis 3. Só que depois, com o tempo, o pessoal, em vez de fazer radix quadratum, o pessoal começou a chamar só de radix. Radix 9 equalis 3. Depois, para facilitar um pouco mais, olha tudo que o pessoal escrevia antigamente. O equalis já melhorou para o sinal de igual, o radix quadratum virou radix. Diz que depois de um tempo virou rad. Depois virou Ra de 9 é 3. E depois ficou simplesmente R de 9 igual a 3. Só que esse Rzinho às vezes ficava meio grande. Puxavam, digamos assim, a perninha do R. E numa evolução de escrita, o próprio R de radix foi o R que virou o símbolozinho da raiz quadrada, certo? Então, gente, a primeira coisa é botar o que significa a raiz quadrada, partia de qual é o número que representaria o lado de um quadrado. Se tu sabe a quantidade total, que seria a área dele, então tu tem que descobrir quanto é que é o lado dele. Aí nós temos alguns números, agora só evoluindo um pouco, nós temos alguns números que são os quadrados perfeitos. Se eu quero encontrar a raiz quadrada de 4, a gente pensa, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? É o 2. Raiz quadrada de 25, qual é o número que ele vezes ele, ou ele ao quadrado vai dar 25? É o 5. Então, todos esses números que temos aqui à direita, eu consigo encontrar a raiz quadrada dele, que vai dar exatamente um número natural. Todo número que eu consigo calcular a raiz quadrada dele exata, ele vai ser chamado de quadrado perfeito. Então, na tabuada, a gente sabe todos os números. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Todos esses resultados são quadrados perfeitos. Tá, raiz quadrada de 49. Quando o número está na tabuada, 49, tem que lembrar, tabuada 7 vezes 7 é 49. Então, raiz de 49 é igual a 7. Tá, mas se eu tivesse, por exemplo, fora da tabuada, se eu tenho raiz quadrada de 256, quanto vai ser a raiz quadrada de 256? Puxa vida, está fora da tabuada. O que eu vou fazer agora? Uma sugestão, existem maneiras diferentes de conseguir descobrir a raiz quadrada. Então, vou ver algumas delas com vocês. Por exemplo, a gente está procurando a raiz quadrada de 256. Eu coloquei os primeiros números aqui, de 1 até 10 ao quadrado, dão esses resultados. Mas eu quero um número maior que 100, que a raiz seria 10. Cara, eu quero 256.
Se eu pensasse 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é 100. Deixa eu só pegar aqui uma outra canetinha aqui. 100. Se eu fizer 20 ao quadrado, 20 vezes 20 é 400. Observando o que eu vou fazer aqui, comparando com o que tem aqui, se 3 vezes 3 é 9, 30 vezes 30 é 900. Então eu até vou começar só para mostrar aqui, ó. Eu costumo fazer desta maneira. Eu costumo pensar dentro de intervalos de números. Eu tenho que encontrar a raiz quadrada, nesse caso eu estou pedindo para vocês a raiz quadrada de 256. Tu sabe, no máximo que 10 vezes 10 é 100, tu precisa encontrar um número que ele vezes ele vai dar 256. 10 vezes 10 dá 100, é muito pequeno. 20 vezes 20 é 400, já passou de 256. O número 256 que eu estou procurando está entre 100 e 400. Isso quer dizer que a raiz que eu estou procurando é um número entre 10 e 20. Então, se eu estou procurando a raiz quadrada de 256, eu estou procurando um número entre 10 e 20, ele é sei lá quanto. Ele é uma dezena e não sei quantas unidades tem. O que tu poderia fazer? Alternativa número 1. Faz 11 vezes 11, 12 vezes 12, 3 vezes 3. Tu poderia ficar chutando vários números, calculando vários números até chegar lá, dá um certo trabalho. Tu conseguiria, mas vai levar muito tempo fazendo assim. Tu quer um número que multiplicado por ele mesmo dê 256. Eu vou dizer para vocês, eu já não tentaria 11 vezes 11, por exemplo, porque quando tu faz multiplicação, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, próxima linha, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Esse número vai terminar com algarismo 1 e eu quero um número que ele vezes ele termine com algarismo 6. Se eu olhar para cá, 1 vezes 1 termina em 1, 2 vezes 2 termina em 4, 3 vezes 3 termina em 9. 4 vezes 4 termina em 6 e 6 vezes 6 termina em 6. Entre 10 e 20, eu teria duas possibilidades, 14 e 16. São números que estão entre 10 e 20 e são números que, multiplicados por ele mesmo, vão terminar com 6. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 1 vezes 4, 4 mais 1, 5. Próxima casa, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 14 não é a raiz porque deu 196. A minha outra possibilidade, 6 vezes 6, 36. 1 vezes 6, 6, com 3, 9. Espaço, próxima casa. 1 vezes 16, 16. Vai dar 6, vai dar 15, excesso 256. A raiz quadrada de 256 é 16. Então, eu estou fazendo por aproximação. Por exemplo, eu vou pegar agora a raiz quadrada de 729. Puxa vida, qual é o número que ele vezes ele vai dar 729? Em primeiro lugar, eu gosto de pensar na dezena. 10 vezes 10 é 100, está pequeno. 20 vezes 20 é 400, está pequeno. 30 vezes 30 é 900, já passou de 729. Então, 20 seria um número pequeno e 30 seria um número grande. Então, eu estou procurando 20 e alguém. 20 e quantos? Não sei. Espera só um pouquinho. Eu queria algum número que ele vezes ele terminasse em 9. Se eu olhar aqui na lista, 3 vezes 3 dá 9 e 7 vezes 7 dá 9. Eu tenho duas possibilidades para testar. Então, seria 23 ou 27. Eu tenho dois números, o 3 ao quadrado dá 9 e 7 ao quadrado 49. Os dois terminam em 9. Então, eu tenho que testar 23 ou 27. Só que tu pode parar, tu pode pensar um pouquinho, puxa vida, tu tem o 23 e o 27. O 23 está mais próximo de 20. 27 está mais próximo de 30. Está testando um número meio pequeno e um número meio grande, digamos assim, na comparação, né? Tu quer encontrar 700, chegar em 729. 729, será que está mais perto de 400 ou de 900? Eu acho que está mais perto de 900. Eu começaria testando o 27. Vou fazer 27 vezes 27. 7 vezes 7, 49, vai 4. 2 vezes 7, 14, com 4, 18.
Agora, 2 vezes 27, 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, dá 9. 8 com 4 dá 12, vai 1, 729. Então, a raiz é mesmo 27. Vamos pegar mais alguns exemplos? Eu quero pegar, vamos ver, raiz quadrada de... vamos pegar aqui o número 4.096. Deixa eu pegar só, botar a folha mais para cá. Raiz quadrada de 4.096. Puxa vida, qual é o número que ele vezes ele vai dar 4.096? Eu posso olhar naquela tabelinha que eu fiz. 10 vezes 10 é 100, 20 vezes 20, 400, 30 vezes 30, 900, 40 vezes 40, 1.600, 50 vezes 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36, 7 vezes 7 é 49. Olha, não estou com a tabelinha aqui aparecendo, mas a gente pode olhar. Lembra que terminava sempre com 2 zerinhos, 2 casas? Se eu olhar aqui na frente, ó, separei essas 2 casas, todo o número de 2 algarismos está dentro da tabuada, vai até 100, tu conseguiria ver de cabeça. Quando passou, esquece as 2 casas, olha aqui para frente, qual é o maior quadrado perfeito que cabe em 40? 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 6 é 36, 7 vezes 7 é 49, já passou. A maior dezena que daria aqui seria a dezena do 6, então é 60 e alguma coisa. Tu teria 2 opções para testar aqui. Para terminar em 6, eu sei que 4 vezes 4 é 16, e eu sei que 6 vezes 6 vai dar 36, termina com 6. Eu teria que testar com as duas, ver qual delas seria. 4 vezes 4, 16, vai 1. 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Espaço, próxima casa. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 6 é 36, com 2, 38. Está saindo do espaço, vamos botar um pouquinho mais para cá. Ok. Dá 6, dá 9, dá 10, vai 1, dá 4. 4.096. Ah, deu certinho. Então, a raiz que eu estou procurando é 64. Certo? Então, essa é uma maneira, a maneira que eu gosto para descobrir como é que se calcula, como se encontra uma raiz. Certo? Agora, eu estou trabalhando com vocês com raiz de números naturais. E se eu tivesse, por exemplo, vou colocar agora a raiz quadrada de uma fração. Raiz quadrada de 25/256 avos. Quando vocês têm raiz de uma fração, a fração tem numerador e denominador. Uma das alternativas seria, tu tem raiz de uma fração, vê se tu consegue calcular a raiz do numerador e a raiz do denominador. A raiz de 25, você se lembra da tabuada, que 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 256, a gente testou na outra folha, tu olha aqui, puxa vida, já escapou, já passou do 100. O que vai colocar? Eu não me lembro mais a resposta que eu botei na outra folha. Esquece as 2 últimas casas, olha para cá para o 2. Qual é o maior quadrado perfeito que cabe em 2? 1 vezes 1 é 1, e 2 vezes 2 é 4, já passou. Esse número vai ser 1 na dezena, e qual é a unidade? Tu poderia testar 14 vezes 14 ou 16 vezes 16, vai ver que esse aqui funciona, certo? Então dá 5/16 avos. Mais um exemplo de raiz. Eu vou pegar aqui o número, deixa eu ver, 625 no numerador e 729 no denominador. 625, qual é a raiz quadrada? Eu consigo encontrar a raiz quadrada de 625? Ah, saiu da tabuada. Conta as 2 casas. Pensa no 6, qual é o maior quadrado perfeito que cabe em 6? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3 é 9, já passou. Então, a maior dezena aqui vai ser 20 e alguém. Para terminar em 5, só tem uma opção. 5 vezes 5. Pode calcular 25 vezes 25. 625. E no 729, mesma coisa, né? Qual é a maior dezena? Aqui no 7, 1 vezes 1, quadrado perfeito, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9.
Então, daria 20i. A gente poderia testar o 23 ou 27, a gente já tinha testado com o 27. Então, raiz de fração, pega a raiz do numerador, raiz do denominador, calcula a raiz de cada um e eu descobri. Só que, se eu tivesse, por exemplo, a raiz quadrada de um número decimal, eu vou colocar a raiz quadrada de 3,61. Se apareceu raiz quadrada de um número decimal, de repente aqui a situação complicou. Alternativas. Tu poderia resolver na forma de fração, ali em cima. Tenta escrever o teu decimal na forma de fração. Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho 3,61. Tu poderia escrever como numerador o próprio número como se não tivesse vírgula, 361 como numerador. E se eu tenho duas casas após a vírgula, duas casas decimais, são 2 zeros, porque eu vou chegar em centésimo, então seria 361 centésimos. Puxa, qual é a raiz quadrada de 361? Tenta calcular a raiz em cima, tenta calcular a raiz embaixo. Raiz quadrada de 100 é 10. E raiz quadrada de 361, puxa vida, qual é o número? Esquece as duas últimas casas. Dentro do 3, o maior quadrado perfeito que tem ali dentro é 1. 1 vezes 1 dá 1. Agora seria que algarismo da unidade para terminar em 1, ou seria 1 vezes 1 termina em 1, ou 9 vezes 9, 81. Então, nesse caso, vai ser 11 ou 19. Testa 19 vezes 19, vai ver que vai chegar em 361. Agora, então, essa aqui é a raiz quadrada. Só que ela está na forma de fração e no exercício pediu a raiz de um decimal. Eu só vou colocar a resposta na forma de um número decimal. Eu vou pegar o meu numerador 19 e lembrar a quantidade de zeros do denominador é igual à quantidade de casas depois da vírgula. Então, esse aqui, por exemplo, seria o número 1,9.